Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a essa videoaula. Nela nós vamos discutir alguns aspectos da cinética, da desnaturação e da renaturação do DNA. Cinética implica movimento, desnaturação é a separação das fitas que compõem o DNA e a renaturação é a hibridização dessas duas fitas, formando novamente uma molécula de DNA dupla fita. Então vamos analisar esse processo em algum detalhe. Aqui nós temos então um oligonucleotídeo de DNA. Oligo, poucos, nucleotídeo, nucleotídeo. São sequências curtas de DNA, então. A nossa ênfase nesta discussão é a respeito de sequências pequenas de DNA. Então aqui nós temos um oligonucleotídeo de DNA, dupla fita. Esse DNA, então, aqui, ó, dupla fita, onde uma das fitas está em tom marrom, esqueleto de fosfato açúcar marrom escuro, bases nitrogenadas em um marrom mais claro, e a fita complementar, a outra fita, está em tons de azul, azul escuro, o esqueleto de fosfato açúcar e azul claro, as bases nitrogenadas. A fita marrom tem seu 5' fosfato aqui, na esquerda, em cima, e o seu 3' OH aqui na direita, embaixo. A fita azul, que é o complemento reverso, então ela é complementar e antiparalela, seu 5' fosfato está aqui na direita, em cima, e o seu 3' OH aqui. Essa molécula de DNA que é dupla fita, ela é mantida estabilizada, como discutimos em aulas passadas, pela interação entre os nucleotídeos de uma fita com a outra através de pontes de hidrogênio. 3 pontes no caso do par GC, 2 pontes no caso do par AT, além das forças de Van der Waals inespecíficas que se estabelecem ao longo de toda a molécula pela proximidade dos pares de base que a compõem. Muito bem. Essa molécula dupla fita, que em condições normais ela sempre se apresenta nessa forma de dupla fita, ela pode ser desnaturada, ou seja, suas fitas podem ser separadas. Há algumas maneiras diferentes de se fazer isso, mas uma mais simples e que será discutida do ponto de vista prático aplicado é a desnaturação térmica do DNA. Como é que isso acontece? Simplesmente aquecendo o DNA em solução, chega uma determinada temperatura que a energia cinética da molécula é maior do que as forças que a mantêm sob forma de dupla fita. Então, são separadas as duas fitas que a compõem. A molécula se desenrosca. É sempre importante, é sempre interessante ter em mente que todos esses esquemas aqui apresentados são apenas esquemas. Não podemos esquecer que é uma molécula tridimensional, ela é muito mais como uma corda enroscada onde ela tem que desenroscar as duas fitas, certo? Muito bem. Então, se essa molécula, que é fita dupla, estavelmente enroscada, for aquecida além de uma determinada temperatura, ela pode ser separada nas suas duas fitas. Esse processo é reversível. Basta haver uma redução na temperatura e essas duas fitas podem hibridizar novamente
Ou seja, uma fita pode se enroscar na sua complementar, retornando à estrutura em dupla fita, graças à complementaridade de bases e ao fato de que uma fita, além de complementar, ela é antiparalela à outra. Este processo não envolve alteração química do DNA. É um processo reversível, esse da desnaturação é reversível, que corresponde à renaturação do DNA, à hibridização de ambas as fitas. Esse processo, então, ele pode ser repetido múltiplas vezes. O DNA pode ser aquecido para desnaturar a dupla fita e obter fita simples, e ele pode ser resfriado de maneira a hibridizarem as duas fitas complementares e se obter um DNA dupla fita. Se ele for mantido numa temperatura alta, esse DNA pode ser mantido estavelmente como duas fitas simples, desde que a temperatura seja alta o suficiente. A respeito desse processo de desnaturação do DNA, tem um vídeo curto educativo que, apesar de não ser muito fiel à realidade do que acontece, dá uma ideia. Então aqui vocês têm um DNA dupla fita, que pode ser desenroscado e desnaturado. Então, uma fita separada da outra. E esse processo pode ser obtido simplesmente pelo aquecimento do DNA. Com o resfriamento, ambas as fitas podem novamente enroscar uma sobre a outra, mantendo a complementaridade de bases. Vamos analisar esse processo usando gráficos. Neste gráfico aqui, nós temos no eixo X temperatura. Essa temperatura variando desde 30 graus até 95. O eixo Y desse gráfico corresponde ao percentual de desnaturação, desde 0%, o que é equivalente a um DNA fita dupla, até 100% de desnaturação do DNA, que é o equivalente a um DNA fita simples. Muito bem, nós sabemos que em temperaturas baixas o DNA é estável. Em temperaturas baixas, o DNA se mantém sob forma de dupla fita. Neste exemplo aqui, estamos utilizando o exemplo de que esse DNA estaria estável dupla fita até 60 graus. Então, dentro desta faixa de temperatura, o DNA, este oligonucleotídeo aqui, ele se encontra hibridizada uma fita com a sua complementar, ou seja, é uma molécula dupla fita. Também sabemos que em temperaturas altas o DNA se encontra sob forma de fita simples. Esse DNA então está desnaturado. Uma fita está separada da outra. Esse gráfico, já podemos notar que ele não sobe abruptamente de DNA fita dupla para DNA fita simples. Esse gráfico é uma curva sigmoide. Então, ao longo dessa sigmoide, nós temos diferentes percentuais de moléculas desnaturadas. Para entendermos melhor o que acontece nesse processo, vamos analisar como se comportam moléculas de DNA, de um oligonucleotídeo, de uma molécula pequena de DNA, mantendo um percentual fixo de desnaturação. Novamente vamos recorrer a esse gráfico. Aqui então nós temos uma curva de desnaturação do DNA. Vamos admitir que nós manteremos um percentual de 10% de desnaturação. De acordo com essa curva,
esses 10% são obtidos com 63,2 graus. Ou seja, a 60 graus nós tínhamos 0% de desnaturação. Todas as moléculas se encontram sob forma de dupla fita. A 63,2 graus, 10% das moléculas se encontrarão sob forma de fita simples. Ou seja, quando passamos a temperatura de 60 graus para 63,2 graus, o percentual de moléculas desnaturadas vai de 0% a 10%. Claro que esse gráfico representa fielmente o que acontece no mundo real, mas é sempre interessante nós tentarmos contextualizar isso de uma maneira mais próxima da nossa convivência com o mundo real. Então, vamos admitir aqui que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 moléculas. Mas, daqui para frente, sempre que a gente discutir a respeito de moléculas de DNA, vamos tentar imaginar esse número aqui multiplicado por 10 na 10. Vamos tentar imaginar que cada molécula aqui representada é apenas uma de 10 na 10 moléculas, de 10 na 10 outras moléculas presentes aqui em solução. Então, essa quantidade enorme de moléculas aqui, a 60 graus, todas elas estão sob forma de dupla fita. O que acontece quando nós passamos para 63,2? Nós temos 10% de desnaturação. Isso significa que uma molécula desnaturou, mas ela renaturou novamente. Essa desnaturou e renaturou. Aqui temos outra desnaturando e renaturando. Aqui outra que está perdendo a estabilidade da dupla fita, desnaturando e renaturando. Certo? Então esse processo, por isso chama cinética, é um processo dinâmico. Uma molécula está desnaturando, mas ela pode renaturar. E, simultaneamente, outra está desnaturando e renaturando. E assim sucessivamente. O importante neste processo é que, se for mantida a temperatura de 63,2, em um dado momento, como se tivéssemos tirado uma fotografia dessas moléculas naquele instante, nós teremos 10% de moléculas desnaturadas. Uma em cada 10. Isso significa que, se multiplicarmos por 10 na 10, as outras 10 na 10 equivalentes a essa daqui estarão desnaturadas naquele dado momento, e essas outras todas aqui, 9 vezes 10 na 10, estarão sob forma de dupla fita, renaturadas. Então é um processo dinâmico. Não significa que uma molécula que desnaturou, uma em cada 10, vai ficar permanentemente desnaturada. Não. Ela pode renaturar novamente, mas uma outra molécula estará desnaturando naquele momento. Uma outra pergunta importante sobre o aspecto prático, sobre o aspecto aplicado, é qual é a temperatura de desnaturação do DNA, também conhecido pela sigla TM. TM de Temperature Melting, de temperatura de fusão do DNA, onde ele desnatura. Vamos recorrer àquele gráfico que já estávamos usando. Essa, então, seria uma curva de desnaturação, um gráfico de desnaturação típico para uma determinada molécula de DNA. Qual seria a temperatura de desnaturação do DNA? Por convenção, é estabelecido como aquela temperatura onde
50% das moléculas se encontram desnaturadas. Neste exemplo aqui, seria de 65 graus. Então, este ponto aqui, é o TM da molécula, que corresponde a 65 graus centígrados, onde nós temos 50% das moléculas desnaturadas. O que isso significa? Tentando colocar um tom mais de realidade. Significa que a 65 graus, se olharmos as moléculas em solução, nós teremos 1, 2, 3, 4, 5 moléculas de 10 desnaturadas, 50%. Mas, como eu disse, esse processo é dinâmico. Essas 5 moléculas desnaturadas, num dado momento, elas podem estar renaturadas num outro momento. E aquelas que estavam fita dupla desnaturam. É um processo dinâmico, cinético. Portanto, o que nos interessa é que, num dado momento, se for mantida essa temperatura de 65 graus, teremos 50% das moléculas desnaturadas nesta temperatura. Uma outra pergunta, então, fundamental é: qual é a temperatura ótima para que duas fitas complementares de DNA, que são complementares e antiparalelas, sejam hibridizadas? Qual seria essa temperatura ótima para que isso aconteça? Vamos recorrer novamente ao gráfico temperatura no X versus percentual de desnaturação. E para essa molécula hipotética que a gente está trabalhando, é essa a curva e é esse aqui o TM da molécula. Muito bem, qual seria esta temperatura ótima para manter a molécula hibridizada? Perfeito, sabemos que 65 graus é uma temperatura onde metade das moléculas estão desnaturadas. Qualquer temperatura acima de 65 graus, mais moléculas estão desnaturadas, um percentual maior, ou seja, menos moléculas dupla fita. Se o nosso objetivo é obter moléculas hibridizadas, isso significa que devemos trabalhar nesta parte inferior da curva. E, por enquanto, de uma maneira um tanto quanto dogmática, que será explicada mais tarde, nós vamos estabelecer que o ponto ótimo para hibridizar duas moléculas de DNA é essa região aqui do gráfico, onde o DNA começa a ser desnaturado. Eu digo dogmática porque, em alguns instantes, nós vamos estabelecer a lógica por trás desta temperatura ótima, essa faixa de temperatura. Lembrando então que esta faixa de temperatura aqui assim, ó, que neste exemplo, isso não é universal, não serve para toda e qualquer molécula, mas neste exemplo aqui, essa temperatura ótima seria de 61 a 63 graus centígrados. Isso levando em conta que o TM desse DNA é de 65. Ou seja, a temperatura ótima é entre 2 a 4 graus abaixo do TM. Nesta temperatura, menos de 10% das moléculas estão desnaturadas. É onde começa a desnaturação, onde as moléculas começam a sofrer desnaturação. Ou seja, mais de 90% das moléculas estão hibridizadas. Perfeito? A pergunta lógica que ocorre quando se vê isso aqui é: se nessa temperatura onde elas começam a desnaturar é ótimo para hibridizar, por que não em temperaturas mais baixas, onde a dupla fita também está estável? Responderemos essa pergunta em alguns instantes.
Antes, vamos discutir qual é o efeito do conteúdo de guanina-citosina sobre a curva de desnaturação. Então, aqui nós teremos que imaginar moléculas de DNA com diferentes conteúdos de GC e, obviamente, de AT, dependendo da composição de bases do DNA. Então, nós temos aqui, mesmo gráfico, uma curva de desnaturação, então, típica de DNA, e esta molécula aqui representada, esse conjunto de moléculas, tem um TM de 65 graus. O que aconteceria com essa curva comparativamente a uma molécula de DNA que tivesse um maior conteúdo de GC? Raciocínio que deve ser usado aqui é bastante simples. Uma molécula que tenha um maior conteúdo de guanina-citosina, que tem 3 pontos de hidrogênio, a dupla fita tem mais estabilidade. Portanto, ela requer temperaturas mais altas para ser desnaturada. A consequência lógica é que o gráfico obtido estaria deslocado para a direita. Esta molécula teria um TM maior. Comparativamente agora ao 65, ela teria um TM de 10 graus, por exemplo, mais alto, 75 graus. Seriam necessários 75 graus para desnaturar metade dessas moléculas. O mesmo raciocínio pode ser aplicado a uma molécula de DNA que comparativamente tenha um menor conteúdo de GC, ou seja, tem mais adenina timina na composição desta molécula de DNA em relação à guanina-citosina. Ora, o par AT apresenta apenas 2 pontos de hidrogênio comparativamente aos 3 pontos de GC. Uma molécula que tenha preponderantemente maior conteúdo de adenina-timina tem menos estabilidade a dupla fita, tem menos pontos de hidrogênio, mantendo a dupla fita estável. Portanto, a consequência lógica é que a curva esperada esteja deslocada para a esquerda, porque essas moléculas terão um TM menor. Será mais fácil desnaturar essas moléculas. Resumindo, qual é o efeito do conteúdo de GC sobre as curvas de desnaturação? Quanto maior o conteúdo de GC, maior será o TM. O importante aqui é o porquê isso acontece. É o raciocínio por trás, na estabilidade da dupla fita, para AT, par GC, pontos de hidrogênio. Uma outra questão interessante do ponto de vista prático, aplicado, é se é possível formar uma dupla fita mal pareada. O que se entende por uma dupla fita mal pareada? É uma dupla fita de DNA onde nem todos os nucleotídeos são complementares. É possível fazer isso? Por exemplo, aqui nós temos 2 oligonucleotídeos de DNA. Vamos chamar a atenção para o seguinte. Essa sequência inicial aqui, desta fita, é idêntica à sequência inicial desta. Assim como a sequência final desta fita é idêntica à sequência final. Apenas esses 3 nucleotídeos centrais aqui, que numa fita é CAA, na outra é TGC. E, obviamente, o complemento reverso nas outras fitas. A pergunta é, podemos desnaturar essas 2 moléculas diferentes e hibridizar desta maneira uma fita de uma com a fita da outra e vice-versa, sabendo que tem um mau pareamento interno? É possível? É possível. Mas em que condições que
podemos obter essa hibridização de fitas mal pareadas. A melhor forma de analisar o efeito de malpareamentos sob uma curva de desnaturação é graficamente. Temos então aqui aquele gráfico que já usamos anteriormente, temperatura variando de 30 a 95, percentual de desnaturação no eixo Y. Essa aqui é uma curva de desnaturação que tem um Tm para uma molécula de 65 graus. Digamos que esta é a curva de desnaturação para esta molécula aqui ou para essa aqui. Digamos que elas tenham Tms idênticos. Se calculássemos experimentalmente, fizéssemos essa curva de desnaturação para essa molécula aqui ou para essa, nós teríamos esse gráfico, onde o Tm, 50%, é de 65 graus centígrados. A pergunta é, como ficariam as curvas de desnaturação para esta molécula aqui com mau pareamento ou para essa? A lógica nos diz que, se há menos nucleotídeos pareados, formando pontes de hidrogênio, essas moléculas aqui seriam menos estáveis termicamente. Portanto, elas deveriam ser desnaturadas em temperaturas mais baixas. E é exatamente isso que acontece. Essa aqui seria a curva de desnaturação para essas moléculas. Esta curva azul clara, com um Tm inferior ao Tm daquele das moléculas onde há 100% de complementaridade. Aqui nós temos um grau menor de complementaridade entre as bases. Então, o efeito do mau pareamento é o de baixar o Tm de uma molécula, deixá-la mais fácil de ser desnaturada termicamente. Aqui, vamos retomar aquele conceito de temperatura ótima de hibridização, que ainda estamos tratando de maneira dogmática como sendo esta região aqui, ó, onde a curva de desnaturação inicia, onde começam a ser desnaturadas as moléculas. Então, no caso dessas moléculas aqui, perfeitamente pareadas, a curva azul escuro, essa é a temperatura ótima para hibridizá-las. Qual seria a temperatura ótima para hibridizar essas moléculas mal pareadas? Por analogia, seria essa região aqui, obviamente numa temperatura mais baixa. Agora, o que devemos prestar atenção é o seguinte: nesta temperatura aqui, ótima para hibridizar fitas 100% complementares, estas aqui são estáveis? Estas moléculas mal pareadas são estáveis nessa temperatura? A resposta é simples, basta estendermos essa faixa de temperatura e veremos que nesta faixa, que é ótima para moléculas perfeitamente pareadas, cai na região de 100% de desnaturação das mal pareadas. De maneira simples, lógica, porque a temperatura cinética é alta demais para que elas se mantenham hibridizadas. Por quê? Porque faltam nucleotídeos pareados para manter essa estabilidade. Portanto, nessa temperatura ótima para essas moléculas 100% complementares, essas não se mantêm estavelmente hibridizadas. Elas estão desnaturadas nessa região aqui da curva.
E o que acontece em temperaturas mais baixas ainda? Em temperaturas mais baixas, malpareamentos ainda maiores se tornam possíveis, porque a estabilidade da dupla fita é maior. Então, por exemplo, digamos que essa é a curva de desnaturação para essa molécula aqui mal pareada. Só para aumentar a área útil do gráfico, nós vamos restringir de 30 a 70 graus a nossa análise. Vamos dar um zoom nessa área aqui do gráfico, de 30 a 70 graus. Essa é a curva de desnaturação para essa molécula e o TM dela é 55 graus. O que acontece quando nós comparamos com a curva de desnaturação para essa molécula que, notem, tem um malpareamento extra em relação a essa daqui? Se ela tem mais uma base malpareada, a lógica nos diz que ela terá um TM mais baixo, porque ela tem menos estabilidade. Com temperaturas mais baixas, podemos obter a desnaturação dessa molécula. E, efetivamente, essa seria o exemplo de uma curva para essa molécula com mais um malpareamento em relação a essa. Ou seja, ela teria um TM mais baixo ainda. E essa outra molécula aqui, que em relação àquela ali tem mais um malpareamento, ou seja, 2 nucleotídeos mal pareados em relação a essa molécula aqui. Logicamente, a curva estaria deslocada ainda mais para a esquerda e essa molécula teria um TM ainda mais baixo, neste exemplo aqui, de 45 graus. Resumindo essa discussão até o momento, qual seria o efeito do malpareamento sobre a curva de desnaturação? O efeito é simples. Quanto maior o número de bases mal pareadas, menor será o TM de uma molécula de DNA. Uma outra questão também importante, quando analisada os seus aspectos práticos, é o efeito de cátions, como, por exemplo, o cátion magnésio, que tem valência 2+, sobre a estabilidade da dupla fita. Por que o magnésio? Porque ele é muito utilizado em diversas reações catalisadas por polimerases, porque ele é um cofator da polimerase. Qual é o efeito do magnésio? Uma outra força que atua na estabilidade da dupla fita e que ainda não havia sido mencionada é a seguinte. O DNA, na verdade, ele é um polyanion, porque o esqueleto de fosfato açúcar, esse aqui que fica por fora da molécula, esqueleto de fosfato açúcar, esse fosfato, um dos oxigênios, que aqui está representado só o oxigênio, está assim representado porque esse oxigênio, na verdade, é um OH. Aqui tem um OH, aqui, aqui. Só que, normalmente, esse hidrogênio é ionizável. Então, esse hidrogênio é ionizado e esse oxigênio adquire carga negativa. Esse oxigênio tem carga negativa, esse e assim por diante. De cada 2 desses oxigênios expostos aqui do grupamento fosfato, um deles tem carga negativa. Assim, da mesma forma, na fita aqui de baixo. Por isso que o DNA é chamado de um polyanion. O DNA tem carga negativa. Essa carga negativa de ambas as fitas é uma força que tende a repelir essas fitas, a separar o DNA. Portanto, é uma força que se opõe a van der Waals e pontes de hidrogênio na manutenção da estabilidade da dupla fita. É uma força que reduz essa estabilidade.
O que acontece se adicionamos o cátion magnésio a uma solução de DNA? Magnésio tem carga positiva. Cada cátion de magnésio neutraliza duas cargas negativas do DNA. Ao adicionarmos magnésio, o DNA se torna mais estável. Aqui nessa animação foi representada essa maior estabilidade por uma maior aproximação das duas fitas. É só um efeito didático. Não há essa maior aproximação entre uma fita e outra. Simplesmente ela se torna mais estável em relação à desnaturação térmica. Então, qual é o efeito do cátion magnésio sobre a curva de desnaturação? Então aqui nós temos uma curva de desnaturação para essa molécula de DNA. Essa curva de desnaturação hipotética seria assim, tendo um TM de 50 graus. Isso sem a presença do magnésio. O que aconteceria com relação a esta fita de DNA mal pareada? Qual é o gráfico para essa curva? Sabemos que está deslocado para a esquerda, porque ele tem menos estabilidade térmica. Então, essa curva verde, deslocada para a esquerda, representando um menor TM para essa molécula. Essa molécula, então, aqui, com menor TM, ela não é estável. Olhem aqui como ela está totalmente desnaturada na temperatura onde 50% da molécula representada na fita, no gráfico azul, está dupla fita. Agora, o que acontece quando se coloca magnésio? Todas as curvas estão o seguinte: qual seria a temperatura ótima de hibridização para essa molécula? 48 graus. Por que é essa temperatura ótima? Isso já foi respondido anteriormente. É aqui nessa região onde a molécula começa a desnaturar. Não se usa a temperatura mais baixa porque favorece a hibridização inespecífica de moléculas que não tenham 100% de complementariedade. Não se usa temperaturas mais altas porque o percentual de moléculas hibridizadas é mais baixo. Então, a temperatura ótima para esta molécula seria de 48 graus, aqui, nesse ponto da curva. Agora, nesta temperatura de 48 graus, as mal pareadas, estas aqui, da curva verde, estão 100% desnaturadas. Elas não resistem a essa energia cinética e se desfazem. E quando se adiciona magnésio, como é que essas curvas são afetadas? Se o magnésio aumenta a estabilidade da dupla fita, ambas as curvas são deslocadas para a direita. Quando se desloca as curvas para a direita, 48 graus agora se tornou uma temperatura ótima para as mal pareadas. Isso na presença do magnésio. Portanto, o TM de uma molécula depende também da presença de cátions. E isso tem que ser levado em consideração quando se analisa a temperatura ótima para hibridizar, que agora da fita azul não é mais 48, é 53 graus centígrados se quisermos 100% de hibridização com 100% de complementaridade. Então, qual é a temperatura ótima de hibridização para duas fitas de DNA complementares? A temperatura ótima, não mais agora de maneira dogmática, é essa aqui.
um pouco abaixo do TM, de 2 a 4 graus abaixo, de maneira a otimizar o número de moléculas hibridizadas, mais que 90%, sem comprometer com temperaturas mais baixas que poderiam permitir a hibridização inespecífica ou com um grau de complementariedade menor que 100%. Isso partindo-se do pressuposto que nosso objetivo é com que uma fita de DNA encontre a sua complementar correta. Por que não podemos usar essa faixa de temperatura abaixo da temperatura ótima? Porque poderia haver hibridizações não específicas entre fitas que não são 100% complementares. E com isso nós terminamos a nossa discussão a respeito da cinética, da desnaturação e da renaturação do DNA, e todos esses conhecimentos são relevantes para as discussões futuras das aplicações de métodos moleculares de diagnóstico.